Bem-vindos ao canal do Trouxa, meu nome é Michael Fell, eu sou autor do livro Manual do Trouxa e hoje eu vou falar um pouquinho do capítulo 2 do meu livro, que é sobre viver em sociedade, e do livro do Paul Bloom, Como o Prazer Funciona, por que gostamos do que gostamos. E também vou falar do livro Livre-Arbítrio do Sam Harris e do livro Comporte-se do Robert Sapolsky. Então fica comigo até o final desse vídeo, que vai ser aí uma pincelada sobre esses 4 livros aí, que vão te mostrar que é uma estupidez em termos de não fazer sentido lógico, de ser ineficaz, de ser um engano, você se sentir orgulhoso por alguma preferência que você tem aí. Olha, eu gosto de tal coisa, olha como eu sou especial. Não, você não é. Primeiro ponto que é importante eu ressaltar aqui, e eu quero que você grave: ninguém escolhe suas preferências. É impossível, você apenas as reconhece. Depois que você já gosta de alguma coisa, você percebe, caramba, eu gosto de tal coisa. Eu sinto interesse por tal coisa. Eu me sinto atraído por tal coisa. Uma vez que você entenda que a ideia de existir um eu, um self, é uma ilusão, e a ideia de você ser o controlador dos seus pensamentos e sentimentos, no sentido de atribuir autoria a eles, é um erro. Uma vez que você entende isso, cara, sua vida objetivamente vai ficar mais leve, porque você vai eliminar um senso de orgulho e de culpa. Então, vamos direto ao assunto aqui, ó. Esse livro do Paul Bloom, eu tô no começo dele, né? Tô estudando esse livro. E por que estudando e não lendo? Porque eu leio um pouquinho, pondero, aí eu vou buscar algum outro vídeo de um autor falando aquilo, aí eu volto ali pro livro, releio alguma coisa. Então, assim, é um trabalho, assim, lento, no sentido de você analisar, prestar atenção, não simplesmente ler assim na correria, né? Por isso que até hoje eu ainda estou estudando um livro do David Buss, né, The Evolution of Desire, que eu costumo comentar aqui. Ele começa o livro, gente, já falando sobre essencialismo e mostrando algumas situações das quais crianças, né, demonstram essa visão essencialista do mundo. O que é o essencialismo? É você reconhecer que algumas coisas possuem uma propriedade única que fazem elas serem o que são. É você reconhecer que a coisa possui uma essência. Ele dá alguns exemplos bem interessantes, né, de crianças e ele falando assim: olha, se eu remover a parte interna do tigre e deixar só a casca ali, como se fosse empalhar o tigre, continua sendo um tigre? As crianças: não. E se eu remover a parte externa do tigre e manter o que está dentro, continua sendo um tigre? As crianças: sim, né? E ele mostra que bebês já fazem essa associação essencialista das coisas, e ele começa o livro explicando isso porque ele vai fazer esse tipo de abordagem em relação ao prazer. Então, sem assim uma opinião ou uma coisa mais superficial, ele vai lá, né, na psicologia, na neurociência, né, na biologia, para entender o que faz o prazer ser o que é. Então, é importante que você entenda que muitas das coisas que a gente dá valor, que causam bem-estar na gente, estão relacionadas à nossa interpretação do que é a essência daquilo. Um exemplo bem simples é, por exemplo, se você descobrir que você tem ali, por exemplo, imagina que eu tenho esse objeto aqui, ó. Eu tenho esse meu nasgo e eu acredito que ele foi feito por um artesão específico, né, que eu tenho muita admiração, por exemplo, ou então acredito que foi o filho do Tolkien, aí, o Christopher Tolkien, que tinha esse objeto e pôs para leilão, por exemplo. Então, a história desse objeto, ela está relacionada ao quanto de prazer esse objeto vai me causar. Porque se eu pegar uma moeda de 1 centavo, andar 10 quilômetros para jogar numa fonte ali, e aí depois de anos eu receber a mesma moeda, né, e não qualquer outra moeda de 1 centavo, o que torna essa moeda especial é toda essa história que eu tive com ela. Então, objetos inanimados, eles acabam, né, nos causando um efeito específico devido ao que a gente atribui
que está relacionado à história desse objeto e à essência dele. Então, assim, se você pegar uma réplica de um quadro, né, ele não tem o mesmo impacto que o quadro feito pelo pintor específico ali. Então, isso é importante que você entenda, que você pode literalmente mudar o quão impactante um objeto ou uma coisa é em relação a você, de acordo com o que você acredita, e pode estar acreditando numa coisa equivocada, que é a essência ou a história daquele objeto. Então, o mecanismo de prazer ele vai funcionar como um mecanismo de incentivo, de recompensa a um comportamento, né? Então, assim, você não escolhe as preferências que você tem, você simplesmente manifesta elas. Então, por exemplo, a gente já tem uma certa preferência a alguns alimentos doces, porque o sabor doce indica uma boa quantidade, né? Desculpa, um alimento que é bom em termos nutritivos. O sabor amargo costuma ser mais repulsivo para a maioria das pessoas, porque é um indicador de talvez veneno. Quer dizer que todas as pessoas vão sentir prazer ao comer algo doce e repulsa ao comer algo amargo? Não, existem algumas diferenças aí. E ele dá o exemplo de pessoas que são hipersensíveis nesse sentido de paladar, que são a maioria das pessoas, né? Tem um outro exemplo que eu vi, que era sobre um tipo de gene que faz com que a pessoa sinta um sabor horrível quando ela come coentro. Fala, nossa, o negócio tem gosto de ferrugem, tem gente que fala que tem gosto de barata, um negócio assim. Eu falei, caramba, a pessoa já comeu uma barata? Pra saber, né? Mas é só um dos exemplos. Algumas pessoas que comem açaí e falam que tem gosto de terra, né? Então você não escolhe as suas preferências. E aí, por que eu falei que eu ia mencionar outros trabalhos? Porque se você estudar o livro do Sam Harris, né, o Livre-Arbítrio, você vai entender como que esse mecanismo funciona. Que a ideia de você ter autoria aos seus sentimentos e pensamentos é uma ilusão. E é importante entender isso, gente, porque aí você consegue não separar o mundo em grupo do bem contra o grupo do mal. Porque por mais repulsiva que seja a ação de uma pessoa para você, é importante que você entenda que ela não se criou, ela não criou aquela condição, ela não criou aquela configuração que ela tá. Ela só manifesta aquilo. Quer dizer que a gente é imutável? Não, você é um sistema aberto à mudança, mas você não escolhe no sentido de decidir, de criar, quando essa mudança acontece. Você está aí condicionado, né, a eventos alheios ao seu controle. E falando ainda sobre o prazer, você também vai entender que, assim, se você pegar, né, essa dinâmica que os nossos genes eles sempre respondem ao meio, então não adianta você falar que é tudo cultural ou tudo genético. É como se eu pegasse um triângulo e falar qual reta do triângulo ali é mais relevante. Não existe um triângulo, né? Se eu retirar uma daquelas retas, eu preciso das três ali para que seja um triângulo, e as três são igualmente importantes. Se eu tirar qualquer uma delas, vai virar qualquer outra coisa a não ser que não é um triângulo. Então é sempre os genes interagindo ao meio, e você vai ter gene, o receptor e o estímulo externo. Então, por exemplo, se eu tiver um impulso inato meu aí, que o grupo que eu estou inserido, e agora a gente está aqui no capítulo 2 do Manual do Trouxa, né, sobre como viver em sociedade. Se você faz parte de um grupo que aquele impulso que você sente é repulsivo para a maioria do grupo, você vai ter um conflito. E agora, eu faço o que eu estou sentindo vontade de fazer, ou eu faço o que a maioria quer que eu faça e já está estabelecido? Então eu estou tendo uma interação do impulso primitivo com a cultura ali, por exemplo. Só que aí que tá, a programação biológica, né, que é condicionada aí por evolução, por seleção natural, ela é você buscar fazer aquilo que irá potencializar o que será interpretado como a situação que mais irá potencializar a sua existência. Então, sabendo disso, se você falar que desagradar o grupo vai ser o que vai potencializar mais a sua existência, não, eu vou ser o primeiro a fazer dessa maneira e vou influenciar o grupo. Você vai tender a agir dessa maneira. Não, eu preciso fazer o que o grupo quer que eu faça, que é o que vai garantir a minha sobrevivência. Você vai abrir mão de algum impulso seu ali para fazer o que a maioria quer que você faça. Então,
o critério continua sendo o mesmo. Você está agindo de acordo com a sua programação biológica, não está rompendo ela sendo a exceção. Você vai fazer exatamente o que você foi condicionado a fazer por processos biológicos evolutivos. A distinção que eu quero que você entenda é que a gente tem os prazeres primitivos e o nosso córtex ter se desenvolvido como se desenvolveu nos possibilita, né, criar símbolos, linguagem, o avanço tecnológico que nós humanos conseguimos fazer. Mas esses avanços tecnológicos, eles estão direcionados a um meio, não a um impulso primitivo. Então, assim, antigamente o seu ancestral comum talvez ia precisar caminhar quilômetros para conseguir uma boa fonte de alimento. Hoje você tem um iFood que o cara vai lá e entrega para você. Hoje você pode pegar um Uber, você pode dirigir, pegar um ônibus e cobrir uma distância aí que antigamente ia ser muito mais difícil. Então a tecnologia, ela influencia a interação que você tem do meio, né, para saciar esses impulsos primitivos. Hoje, com as redes sociais, você tem acesso a pessoas do mundo inteiro, o que influencia a percepção que você tem da escassez, mas ela não influencia na existência ou não de um impulso primitivo. Ficou claro isso para vocês, gente? Então, as pessoas falam que a gente é menos animal hoje, o animal é por instinto, o ser humano é racional. Tá muito errado isso, a gente é tão animal quanto qualquer outro, da barata ao elefante, gente. A diferença é que nós temos uma característica de adaptabilidade própria, né, que é esse desenvolvimento maior do nosso córtex, que nos possibilita a linguagem da maneira que a gente possui. Mas não quer dizer que isso coloca a gente numa outra categoria de ser vivo, como Aristóteles lá pensava que a gente estava no topo, né? É tudo interligado. Se você perceber, o micro e o macro, eles se completam aí. Você vai ver em escalas diferentes, né? Mas em relação à física quântica, por exemplo, se você analisar friamente o que acontece ali, você vai ver que não são exceções, é simplesmente o jeito que o universo funciona. O que vai acontecer muitas vezes é que a nossa interpretação da realidade, ela está passiva a falhas, por isso que a ciência não pode ser dogmática. O tempo todo você pode estar fazendo novas descobertas, né? E vai mudar às vezes alguma coisa que já estava ali pré-estabelecida, né? Em termos de consenso. Então, recomendação de livros aí, de novo, Livre-Arbítrio do Sam Harris, o Manual do Trouxa vai te ajudar, que é uma linguagem mais simples. Comporte-se, do Robert Sapolsky. Esse Como o Prazer Funciona vai te ajudar a entender por que a gente quer o que a gente quer, porque a gente gosta do que a gente gosta. Então ninguém escolhe, gente, as preferências que as pessoas têm. A gente só manifesta, tá? Então reflita aí, da onde vem as suas preferências. Foi simplesmente porque desde criancinha você foi estimulado a alguma coisa? É porque você nasceu na época que você nasceu, dentro da cultura que você nasceu? É porque você é humano? Entendeu? Então a gente sempre vai ter, né, uma combinação aí dos genes com o meio. Não dá para isolar um ou outro, tá? É sempre uma interação de ambos. Em cima disso, reflita aí. Faz sentido eu odiar alguém ou amar alguém simplesmente pelas preferências dessa pessoa? Isso vai acontecer e é algo involuntário. Se a pessoa ama, por exemplo, destruir algo que potencializa a sua existência, automaticamente você vai ter uma repulsa ou até um ódio por essa pessoa. A questão é você tirar aquele senso de atribuir autoria nesse fenômeno, porque ninguém se cria, tá? E aí, independente disso, o Sam Harris fala muito disso na parte de moral e de ética lá do livro dele, né? Mas isso não quer dizer que você vai passar pano para comportamento repulsivo, você só vai entender ele, tirar o senso de culpa e orgulho, e aí de uma maneira pragmática você vai separar. Se a gente está falando de um grupo, de uma sociedade, as preferências dos indivíduos importam e muito, porque elas indicam como esse indivíduo vai tender a agir no futuro e como isso pode potencializar a existência ou a extinção do grupo. Só que isso não tem nada a ver com atribuir autoria num fenômeno que ele é involuntário, tá?
tá bom? Deixa o seu comentário aqui e a pergunta que eu vou te fazer é: existe alguma preferência que você tem, que você gostaria de não ter e o porquê disso? Beijo do trouxa.